Hello! Gente, hoje nossa aula é uma revisão para os nossos trabalhos avaliativos que vão ser postados na Iônica na próxima semana. Então esse vai ser um vídeo rápido, porque é realmente mais para relembrar, então vocês vão precisar estudar em casa, rever os vídeos. Eu acho que os vídeos que eu fiz estão bem fáceis de serem compreendidos. Eu tentei fazer o mais lúdico possível para vocês entenderem, ok? Então, façam isso, revejam os vídeos, estudem e, se não fizeram as tarefas de casa, por favor, façam agora, porque é outro modo que vocês têm para estudar. E a gente vai relembrar o past tense, os verbos regulares e irregulares, o sufixo "n" e "nes", e algumas joias, algumas bijuterias e as pedras utilizadas para isso. Mas é importante que, além desse vídeo, vocês também vejam os vídeos passados, ok? E a gente vai iniciar relembrando o past tense. O passado. A gente vai ver tanto com os regular verbs, com os verbos regulares, e com os irregular verbs também, os verbos irregulares. Vou começar explicando as regras dos verbos irregulares no afirmativo. Quando a gente quer mostrar que um verbo está no passado, a gente acrescenta o ed. Porém, tem algumas regras para isso. Não é só acrescentar o ed, entendeu? Eu vou explicar. Quando os verbos forem terminados em consoante e a sequência final é CVC, consoante, vogal, consoante, a gente vai duplicar a última letra e acrescentar o ED, como é o exemplo do verbo stop. Tá vendo? Stop termina com consoante, aí voltando, ó, consoante, vogal, consoante. Então, a gente vai acrescentar mais um P e acrescentar o ED. Então, fica stopped. Para as terminações em Y, que antes é uma consoante, a gente vai tirar o Y e iremos acrescentar o IED. É como se o I substituísse o Y. Como é o caso do verbo try, né? Ó, a gente tem o Y e antes do Y é uma consoante. Então, a gente tira o Y e ele fica tried. Agora, se antes do Y for uma vogal, a gente só vai acrescentar o ED. Para os outros verbos que terminam em consoante e não tem a sequência CVC, a gente só acrescenta o ED. Como é o caso de look. Né, ó, look termina com uma consoante, porém, ele não termina com CVC. Então, a gente só acrescenta o ED, ficando looked. E para as terminações em E, com a letra E, a gente só acrescenta o D. O caso do verbo love. Então, já tem o E, e a gente só vai acrescentar o D, ficando loved. Muito bem, essas regras são para os verbos regulares, ok? Quanto aos verbos irregulares, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, os verbos irregulares, pode ser que eles mudem uma letra, pode ser que eles mudem a palavra inteira. Mas, tia, como é que eu vou saber qual verbo é regular e qual verbo é irregular? Você vai aprender com o tempo, lendo e praticando. Então, como exemplo de verbos regulares, a gente tem o verbo when, que daí ele fica won. Esse daí, no caso, mudou só uma letra, né? Outro exemplo de verbo irregular, a gente tem o swim, que aí ele fica swam. Muda também só uma letra. E, gente, são muitos verbos, tá? Com o tempo vocês vão aprendendo, não se preocupem com isso agora. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, ok? Mas esses são alguns exemplos, e tem mais exemplos no livro de vocês, na página 33. Esse tempo do passado, ele tem um acompanhamento, que é o did. Então, no interrogativo e no negativo, a gente vai colocar o did, e daí esse did, ele já tá mostrando que é passado. Então, quando a gente colocar o did, o verbo ele vai vir na forma bonitinha, original, ele não vai ser mudado. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Eu vou primeiro mostrar como é para vocês a forma negativa e a forma interrogativa. A forma negativa, então, ela é o did mais o not. Ok? Então, fica did not. Ou então, didn't. So, for example, I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't, you didn't, they didn't. Muito bem. Lembrando que na forma negativa e interrogativa, o verbo não vai sofrer alteração, porque o did já está indicando o passado. Então, for example, he didn't sleep well last night. Ele não dormiu muito bem a noite passada. E na forma interrogativa, como vocês já sabem, a gente vai trocar. Então, did, ele vai lá pra frente, né? Então, vai ficar did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Então, vai ficar o did mais sujeito, mais o verbo sem ser modificado. E o restante da frase. For example, did he sleep well last night? Ele dormiu bem noite passada.
E tem a forma interrogativa e negativa, né? Quando eu faço uma pergunta usando o negativo. For example, didn't he sleep well last night? Ele não dormiu bem noite passada? Ok? Então, eu trouxe essa tabelinha pra vocês com os três juntos, né? Usando o mesmo verbo, o verbo walk, que é um verbo regular. Então, o afirmativo, I walk, eu andei. O negativo, I didn't walk, eu não andei. E o interrogativo, did I walk? Eu andei? A gente também vai aprender hoje dois sufixos. O sufixo "n", ele forma adjetivos com base em substantivos. Por exemplo, gold, que é ouro, e quando a gente acrescenta o "n", fica golden, ele vira dourado, de ouro. E ele também forma verbos com base em adjetivos. Por exemplo, o verbo short, que é curto. Quando a gente acrescenta o "n", fica shorten, que é encurtar. E o outro sufixo é o "-s", N-E-S-S, ok? Esse sufixo, ele forma substantivos a partir de adjetivos. Por exemplo, é o adjetivo happy, né, que é feliz. Quando eu acrescento "-s", né, happiness, ele forma felicidade. Também tem sad, que é triste, né? Então, quando eu acrescento "-s", sadness, ele vira tristeza. Também vamos relembrar o nome de algumas pedras e joias em inglês. Pins, earring, necklace, wedding ring, bracelet, crown. Agora as pedras: pear, emerald, ruby, sapphire. Gente, revejam os vídeos, eles são curtos e bem explicativos. Façam as tarefas e boa sorte nos trabalhos avaliativos. Bye, bye!